eu tô morando mais ou menos a 1 quilômetro da casa da minha mãe. E perto da casa da minha mãe, numa rua transversal, tem uma casa onde nós moramos há 40 anos, mais de 40 anos atrás, 40 e tantos anos. E eu gostava muito de morar ali. E invariavelmente eu passo ali toda semana, pelo menos 1 ou 2 vezes eu passo por aquele local, porque eu vou na casa da minha mãe, então eu acabo passando por ali. Hoje em dia ali é um dentista e é um sobrado na rua Ezequiel Ramos. E aqui, por passar ali várias vezes, eu me lembro de muitas coisas daquela época, quando eu morava naquela casa. Uma das coisas que eu mais lembro é que o meu irmão, ele ouvia muito Led Zeppelin. Tinha o quarto da minha mãe, tinha o quarto do meu e tinha o quarto do meu irmão. Nessa época meu pai morava com ela ainda, eles eram casados ainda. Foi naquela casa que eles se separaram, mas essa época eles moravam juntos ainda. E o meu irmão ouvia muito Led Zeppelin, e eu lembro que ele ouvia Led Zeppelin alto. Ouvia outras músicas também, outras bandas desse estilo, mas eu me lembro muito do Led Zeppelin. Ele ouvia muito alto. E eu no quarto do lado, exatamente do lado, eu ouvia Roberto Carlos. Eu sempre fui muito romântica. As coisas minhas e do meu irmão eram muito diferentes, muito. Eu não sei se sempre eu fui muito romântica ou se pelo fato de ouvir muita música, ver muito filme romântico e ter desde pequena ganho o disquinho da Cinderela. Então você pode imaginar, a criança cresce, nasce, né? Cresce quando começa a ir para a escola, jardim da infância, ganha um disquinho da Cinderela. Aí, eu não sei se menina era tratado diferente naquela época, de homem e mulher, mas era muito coisa de menina isso, né? E eu não sei quem é que me dava aqueles discos do Roberto Carlos, ou se era minha mãe que tinha, eu não lembro de minha mãe ouvindo música. Minha mãe nunca gostou de ficar ouvindo música. Esse gosto musical que eu tenho, assim, de gostar muito de música, de ouvir música a hora que acorda de manhã, eu gosto de ligar o rádio, isso é coisa que eu herdei da minha avó materna. Minha avó ouvia muita música de manhã, principalmente sertanejo. E eu gosto muito. Eu acordo de manhã, eu ligo na Nativa FM, aqui de Bauru, e tá tocando, essa hora tá tocando sertanejo, daquele sertanejo raiz mesmo. E então eu me lembro dessa casa e que meu irmão ouvia muito Led Zeppelin, eu ouvia muito Roberto Carlos, ouvia direto Roberto Carlos. E lembro que em frente tinha uma casa de música também, chamada Ciente. Quem sabe alguém lembra do Ciente, da época de 1970, por aí, era quando o Ciente funcionava. O Ciente era uma boatezinha, e era sensacional. Então eu lembro que eu ficava eu não entrava, eu não podia, eu tinha 12 anos, eu ainda não podia entrar, mas eu ficava na minha casa, que era sobrado, com a janela da sala ou do quarto da minha mãe aberta, e dava para ver a boate toda, porque as janelas de lá eram abertas também, eram sobrado também, então eu ficava no nível da minha casa. E a gente ouvia alto mesmo, porque a boate tinha aquelas luzes, eu lembro que tinha luzes azuis, tinha aquele globo que antigamente se usava muito, que era um globo de vidro cortado, de espelho, né? Então ficava assim, refletindo a luz no ambiente, e aquilo era bem antigo, bem bacana, né? Eu gosto daquilo. E então eu ficava como menina, né, e gostando das músicas e tudo, era muito música romântica. Eu lembro que era uma discoteca romântica e era uma discoteca familiar, normal, não tinha nada demais assim. Não era, né, porque hoje em dia tem alguns lugares meio estranhos assim, mas era uma discoteca bacana, entendeu?
Mas eu lembro que tocava muita música romântica. E eu debruçada na janela do quarto da minha mãe ou da sala, na janela da sala, eu lembro que a janela não era nem janela da sala, era um vitrô enorme assim, então dava para ficar ali e vendo, tinha uma ampla visão de tudo. E eu gosto muito de lembrar, e toda vez que eu passo por ali, eu lembro de coisas muito boas daquela casa. Lógico, todo lugar que eu morei, por ter sido a minha infância muito difícil, eu tenho coisas muito ruins que eu lembro. Mas naquela casa eu já estava de 12 para 13 anos, então eu completei acho que 13 anos ali. Depois nós nos mudamos para a casa que minha mãe comprou, eles se separaram, minha mãe comprou uma casa, reformou e eu fui morar com ela. E meu pai foi para São Paulo nessa época. Então, essa época já de pré-adolescência para mim foi de uma liberdade muito grande, como eu contei há um tempo atrás, aqui no vídeo. Então, a minha infância foi muito difícil, mas essa época já estava melhorando bastante. Então, eu tenho muito boas lembranças daquele lugar. E como é um dentista lá, atualmente, e está sempre com as portas abertas, eu estou querendo subir lá uma hora para ver o meu quarto, para ver a sala, onde eu morei tanto tempo. Ai, isso, eu não sei, coisas de recordações, assim, por isso que eu faço esses vídeos, porque essas recordações, sabe, da vida, do que a gente viveu, eu acho a vida tão preciosa. Cada detalhe da vida é muito preciosa. Eu não sei como que as pessoas podem criar problema no mundo, Jesus. A vida é tão boa de viver, sabe? Não é porque eu não tenho problema, meu Deus, eu só tive problema desde que eu nasci. Só tem problema, perdas, morte, sabe? Um monte de coisa. Mas, poxa, sabe, eu tenho uma alegria de viver muito grande, sabe? Eu vivo a minha vida, os meus momentos, passo pelas coisas, supero, sabe? Mas eu tenho um amor pela vida, uma vontade de viver, eu valorizo muito a vida, muito os meus momentos. Por isso que eu faço esses vídeos e que eu quero deixar minha biografia para os meus netos, bisnetos, tataranetos, porque sabe, que bom que eu tenho isso, tomara que isso seja do meu DNA, que passe para as pessoas, essa alegria, sabe, porque eu vejo pessoas criando problema onde não existe, porque a vida é assim, você tem perdas, ganhos, alegrias, sabe, então eu acho que a gente tem que aproveitar cada momento. Eu a valorizo tanto, não é que eu vivo no passado, não. Valorizo muito o presente, eu vivo muito. Eu curto muito a minha vida, adoro o meu momento, adoro a casa onde eu estou morando atualmente. E valorizo muito o que eu tenho, valorizo muito a vida que Deus me deu e todos os momentos que eu passo. Queria falar hoje dessas minhas preferências musicais. Eu ia falar mais das preferências musicais, acabei enveredando por outro assunto. Mas é muito bom. É muito bom estar aqui no momento presente, é muito bom recordar, porque Bauru, onde eu estou atualmente, me traz muito boas recordações. Eu agradeço muito a Deus por isso. Estou feliz.